Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos abordar o tema o que todos precisam saber sobre o glaucoma e a fadiga visual, tirando dúvidas sobre a saúde ocular. Enquanto vocês estão entrando, eu vou fixar o tema nos comentários. É uma satisfação estar aqui novamente, agora, no ano de 2021, nesse canal de comunicação que foi gentilmente cedido pelo nosso presidente, Dr. Joás de Brito Pereira Filho, e pela nossa diretora-geral, Alexandra Maria Soares Cordeiro. Então, agradecemos todo o apoio, toda a sensibilidade e a oportunidade do TRE da Paraíba em ceder esse canal de comunicação para a gente falar um pouco sobre saúde. A gente agradece também à assessoria de comunicação, a Humberto e toda a sua equipe, a toda a equipe COED e a todos os servidores e colegas que apoiaram essa iniciativa. Sou Raíssa Fernandes, fisioterapeuta do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, e hoje vamos falar um pouco sobre o que todos precisam saber sobre o glaucoma e a fadiga visual, tirando dúvidas sobre saúde ocular. Essa iniciativa ela integra as ações de prevenção e promoção da saúde da Seção de Atenção à Saúde. E aí, para falar do tema, nós convidamos uma autoridade na área, que é Dr. Antônio Montenegro, oftalmologista e presidente da Sociedade Paraibana de Oftalmologia. Então, vamos convidá-lo aqui para participar da live conosco. Boa noite, Raíssa, tudo bom? Tudo bom. Boa noite a todos, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, agradecer ao TRE, assessoria de comunicação, e a você também, Raíssa, pelo convite. E vamos conversar um pouquinho, esse mês que é um mês dedicado ao glaucoma, a gente tem muito o que conversar, tem muita coisa boa para conversar hoje. Então, doutor Antônio, é um prazer tê-lo aqui conosco, participando da nossa live e compartilhando um pouco dos seus conhecimentos, Como você sabe, a gente vai falar um pouco sobre o glaucoma, a fadiga visual e tirar algumas dúvidas sobre saúde ocular. Então, a fadiga visual, porque é uma queixa bastante frequente dos servidores que estão em trabalho remoto, com esse avanço abrupto do mundo digital. E o glaucoma, como o senhor já falou, é por conta do dia 26 de maio, que é o Dia Nacional de Mobilização para a Prevenção do Glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, explica um pouco para a gente, doutor Antônio, o que é o glaucoma. Então, como você falou, como você adiantou, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível. Então, por que isso acontece? Justamente porque o glaucoma, ele é a destruição das fibras do nervo óptico. O nervo óptico é um nervo que a gente tem lá no fundo do olho, que ele comunica o olho com o sistema nervoso. Então, em pessoas que têm glaucoma, vai ocorrendo a destruição dessas fibras e, consequentemente, a perda do campo visual. É o contrário do que muita gente pensa, o glaucoma não é o aumento da pressão do olho. A doença do glaucoma é a destruição das fibras. A pressão do olho ele vai causar o glaucoma. Então, quanto maior a pressão ocular, maior a chance de ter essa destruição das fibras. Então, até que a pessoa pode ter uma pressão alta e não ter o glaucoma, não ter a destruição das fibras. Certo, doutor Antônio. E como é que se desenvolve o glaucoma? Ela é uma doença que se desenvolve lentamente ou ela acontece de forma abrupta? Quais são os sintomas? Como é que eu sei se eu estou com sintoma de glaucoma? Como é que a gente pode saber? O glaucoma ele tem várias causas e por isso mesmo ele tem vários subtipos. O glaucoma mais comum é o que a gente chama de glaucoma de ângulo aberto. Ele corresponde a mais de 50% dos casos de glaucoma e ele é o mais comum. Mais comum em idosos, em pessoas negras, é o que a gente vê mais no dia a dia. Chama-se ângulo aberto porque esse ângulo que a gente chama é o espaço da córnea, que é essa superfíciezinha do olho transparente, para a íris, que é justamente a região onde dá a cor do olho. Então, o humor aquoso, que é o líquido que preenche esse espaço, ele é produzido, mas ele precisa ser drenado. E ele é drenado pelas bordas da íris. Então, no glaucoma de ângulo aberto, esse ângulo, ele como é que eu posso dizer? É um ângulo grande, então o líquido, o humor aquoso, ele consegue escoar por esse ângulo. Quando ele é produzido mais do que ele é escoado, isso vai fazer com que a pressão do olho aumente, ou seja, acumule líquido. E isso vai causar um aumento da pressão, consequentemente vai ter danos na fibra do nervo.
Existe o glaucoma de ângulo fechado também, que é quando esse espaçozinho ele é menor. Então, o humor aquoso ele pode ser produzido de forma normal, mas ele não escorre, né? Existem outras causas também, como, por exemplo, trauma, catarata, até glaucoma de recém-nascido também, que é o glaucoma congênito. Então, por exemplo, num caso de trauma, ou um glaucoma provocado por uma cirurgia, então ele vai se desenvolver de forma abrupta, porque o trauma acontece e rapidamente aumenta a pressão do olho. Mas nesses outros casos, como o de ângulo aberto, ele vai se desenvolvendo aos poucos e é de maneira lenta. Então a pessoa não abre o quadro com glaucoma já. Por isso que o glaucoma é assintomático na maioria dos casos, né? Então ele só vai desenvolver sintomas quando já está bem avançado. E se avançar, dependendo de como tiver a pressão, ele pode ser lento ou abrupto. Entendi, doutor Antônio. E quais são os sintomas, ou quais são, na verdade, os exames, né? Se eu tenho os sintomas só na fase mais tardia, para eu poder descobrir antes, né, e evitar as consequências e as complicações, quais são os exames que o senhor indica ou que podem ser feitos para poder descobrir, né, o glaucoma? Para descobrir o glaucoma, o exame é o exame básico da consulta oftalmológica. Então, na consulta oftalmológica, a gente vai conseguir ver o fundo do olho, a gente vai ver o aspecto do nervo óptico, e aí a gente vai ver se existe uma suspeita de destruição das fibras, que é o que a gente chama de escavação do nervo óptico. É um buraquinho que tem no nervo, que a gente olha com a lente e vê o fundo do olho, e nessa escavação, caso ele esteja aumentado, a gente desconfia que possa ter glaucoma. E a medida da pressão também. A gente faz a tonometria, que é a medida da pressão intraocular, e a gente consegue ver se existe a suspeita do glaucoma ou um risco maior. Caso seja levantada suspeita na consulta básica, daí a gente vai pedir os exames mais específicos, que são os exames de campo visual, a curva de pressão, que é a medida da pressão várias vezes ao dia. A gente vê a espessura da córnea também, a gente mede, tem um exame que é a tomografia de coerência óptica, que a gente consegue ver exatamente o grau de destruição das fibras do nervo óptico. Então, são exames auxiliares que vão fechar o diagnóstico para a gente. Mas, basicamente, é importante a consulta básica de rotina, né? A rotina anual. E a gente vai suspeitar do glaucoma. Certo. Então, uma vez que eu descobri que tem um glaucoma, doutor Antônio, como é que eu faço para tratar? Existe cura para o glaucoma? Né? Tem cirurgia para glaucoma? Ou o tratamento é só para amenizar os sintomas ou só para prevenir complicação? Como é que é? Explica para a gente. Eu gosto de comparar o glaucoma como hipertensão arterial ou até mesmo diabetes. É uma doença que não tem cura, mas tem controle. Porque as fibras do nervo óptico elas não regeneram, mas a pressão a gente consegue controlar. Então, se é a pressão que causa a destruição dessas fibras, a gente tem que agir justamente nela. A gente tem que diminuir a pressão ocular para impedir que o glaucoma progrida. Aí é que entra o tratamento com colírio. E até nesse tratamento lembra um pouco o tratamento da pressão arterial. Então, a gente começa com colírios básicos. Caso a pressão esteja muito alta, a gente já começa com o mais forte. Mas caso aquele colírio que seja básico ele não funcione, a gente começa a fazer associações. Ou colírio com duas substâncias, ou associar um ou mais colírios, na tentativa de fazer esse controle da pressão. Só que em alguns casos, essa pressão não é controlada com colírio. Aí existem alguns procedimentos cirúrgicos que tratam também esse controle. Lembrando que o procedimento cirúrgico, ele não trata o glaucoma, ele não cura o glaucoma. Ele é uma forma de tentar controlar a pressão quando os colírios não dão conta, né? E hoje já está bem avançada essa questão das cirurgias no glaucoma. Já existem cirurgias que são chamadas microcirurgias. São cirurgias mais delicadas que conseguem controlar o glaucoma e muitas vezes o paciente fica até sem usar colírio. Certo, doutor Antônio. E assim, hoje as pessoas usam muito as telas, né? Tela de computador, tela de celular. Existe alguma influência no uso excessivo de telas, no uso intenso de telas, na pressão ocular? Existe alguma influência? Não tem nenhuma influência. O uso de telas ele pode trazer outros problemas para a visão. Agora, assim, para o glaucoma especificamente, não. Não tem, o mecanismo de pressão, ele não depende do uso das telas. Certo. E aí, continuando sobre esse uso excessivo de telas, né? Que hoje a gente vê que não só os adultos, mas as crianças também usam excessivamente as telas, né? Computador, celular.
tablet, enfim, televisão. Quais são as consequências para a saúde visual do uso excessivo das telas, doutor Antônio? Tanto para os adultos como para as crianças. Certo. Então, tem muitas consequências, né? Nos adultos, tem tantos sintomas de olho seco, de fadiga visual, e nas crianças, a gente, além desses sintomas, a gente pode observar também, e isso está muito discutido na oftalmologia, porque tem crescido o número de trabalhos mostrando isso, que é o desenvolvimento da miopia, né? Então, não se tem ao certo o mecanismo, se é pela radiação da tela, pela frequência da iluminação da tela, ou se é pela proximidade da tela para o rosto da criança, mas sabe-se hoje que o número, a incidência da miopia, ela está aumentando muito em crianças porque está aumentando o uso de celular. Então, antigamente a gente via criança brincando na rua, jogando bola. Hoje a gente vê, mas vê numa frequência bem menor, né? Hoje a criança está lá ligada no celular quase o dia todo. Isso tem realmente repercutido na qualidade visual, né? Tanto é que hoje os países mais desenvolvidos, até países da Ásia, eles já estão fazendo campanhas, né, para as crianças deixarem de usar muito celular. E até situações em que é inevitável o uso, estão tentando controlar. Por exemplo, tem um exemplo que eu acho bastante interessante. Na China, por exemplo, no Japão, nas escolas eles já estão, na carteira das crianças, eles já tem um espaço para você colocar o tablet na hora da aula. E a criança não pode tirar o tablet daquele espaço, porque já é uma distância longe da tela, para evitar que a criança fique trazendo a tela para perto do rosto. Então, já é ciente no mundo todo que isso pode trazer esses problemas de miopia. E fora os outros problemas que eu falei, né? Fadiga visual, olho seco, vermelhidão, tudo isso. Certo. Tem tonturas também, né? Irritabilidade, dor na cervical, dor na região dos ombros, né? Então, doutor Antônio, existe assim, o senhor falou de telas de distância que os alunos usam, né, fora. Existe uma distância mínima que seja necessária para proteger, né, para melhor saúde visual? Ou existe um tempo limite que as crianças ou os adultos devam ficar de frente à tela, né, para evitar alguma complicação visual? Uhum. Quanto mais longe, melhor. Longe, de uma forma que fique bem visível para a criança, né? Porque não adianta botar o celular longe e a criança não conseguir ver, porque ela já vai estar forçando a visão, já vai ter outros problemas. Hoje a gente está tendo muito aula online, né? As crianças estão direto com o ensino à distância. Então, caso ela possa ver na tela do computador, já é melhor, né? Se ela puder assistir na televisão a aula, já é melhor, porque já vai trazer uma tela maior, com a melhor resolução, muitas vezes, e com a distância segura. Em relação ao tempo de tela, é complicado falar isso nessa época, né? Que hoje está tendo muita aula online, mas o recomendado, inclusive pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é que limite-se o tempo de uso de celulares também para as crianças. Então, eles recomendam que a criança de 0 a 2 anos ela não use telas. De 2 a aproximadamente 4, 5 anos, ela use no máximo 1 hora por dia. E acima de 4 anos, 2 horas, né? De 4 a mais ou menos 5 anos, 4 a 5, 6 anos, 2 horas. E dos 6 até os 18, no máximo 3 horas por dia. A gente vê, né? É muito difícil, porque a criança praticamente já tem o tempo de aula, né? Muitas vezes até ultrapassa. Mas o máximo que puder limitar, é melhor. Certo, doutor Antônio. Estou com uma pergunta aqui da ouvidoria de Bento, né? Ele está perguntando, o glaucoma tem fatores ou comportamentos de risco? Tem sim. Por exemplo, aquele glaucoma que eu falei de ângulo aberto, que é o mais comum. Como eu falei, o aumento da pressão arterial, da pressão ocular é o principal fator. Mas a gente vê também uma tendência de ter esse glaucoma em pessoas mais idosas e pessoas negras. Ao passo que o glaucoma de ângulo fechado, ele já é mais comum em pessoas mais jovens e de origem asiática. Existe o glaucoma congênito também, que é nos recém-nascidos. Então, cada tipo de glaucoma tem os seus fatores de risco. Mas o principal, que é o glaucoma de ângulo aberto, a gente vê
em aumento da pressão ocular, negros e idosos também. Certo. Tibério aqui está perguntando por que eu sempre sinto dor no olho. O que é que o senhor sugere, doutor Antônio, para o nosso colega Tibério? Então, existem várias doenças que causam dor no olho, inclusive doenças que não são do olho, né? Por exemplo, a sinusite, quando ela está avançada, ela pode causar uma dor ocular. Então, às vezes, o uso intenso de telas também pode dar dor ocular. Erros de refração, né? Se você usa um óculos que está desatualizado, se seu grau aumentou e você ainda está usando um óculos antigo, também pode gerar uma certa dor ocular. Então, tem que ver também o tipo da dor. Se é uma dor em peso, se é uma dor em ardor, né? Que já pode ser devido a alguma alergia, alguma conjuntivite. Então, tem que ver a dor e todos esses outros fatores que eu falei. Doutor Antônio. Valdez está perguntando aqui, né, se o diabetes é um fator determinante para o glaucoma. E eu aproveito e complemento. A hipertensão arterial também é um fator determinante para o glaucoma? O diabetes, não. Agora, a hipertensão ela pode ser considerada um fator de risco leve. O que não quer dizer que o aumento da pressão arterial ele vai gerar um aumento da pressão ocular. Entendeu? Assim, não tem nada a ver. Assim, aumentar a pressão arterial ter um aumento da pressão ocular. Porém, já foi observado que pacientes que têm hipertensão arterial têm uma propensão maior a ter glaucoma. Mas é um fator leve, assim, não é determinante quanto os outros que eu falei. Certo. Doutor Antônio, Juliana está perguntando se o excesso de celular, de uso, né, das telas de celular, pode causar miopia também em adultos. Porque o senhor falou aqui que poderia causar em crianças, né? Aí ela está com dúvida que poderia também causar em adultos. Não, é bem raro disso acontecer, porque na criança existe a questão da formação ocular, né? O olho ainda está em desenvolvimento. No adulto, principalmente depois dos 40 anos, não tem muita relação, não, com o aumento do grau. No caso, no adulto, o sintoma que ele iria apresentar seria a fadiga visual. Isso. Seria a fadiga visual. Então, falando de fadiga visual, doutor Antônio, fala para a gente um pouquinho quais são os sintomas mais comuns da fadiga visual e o que é que a fadiga visual pode causar a longo prazo. Tipo, se tem alguma complicação da fadiga visual para a saúde dos olhos a longo prazo. Então, Raíssa, quando a gente fala de fadiga visual, ele é um termo bem genérico que a gente consegue englobar várias situações dentro da oftalmologia, né? Então, as principais é a fadiga visual causada pela deficiência da acuidade visual, né? Traduzindo, quando você precisa de um óculos e não está usando, né? Então, às vezes o paciente tem uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, não usa o óculos, então sente o cansaço visual, que é o sintoma que a gente chama de astenopia. Outra situação da fadiga visual é quando a pessoa já tem lá por volta dos 40 anos ou mais, e ela sente a dificuldade de ver de perto, que é o que chama de presbiopia. Então, é aquela situação que a pessoa quer ver alguma coisa e tem que afastar. Isso já é outro sintoma que causa o cansaço visual também. Aí ela vai sentir a vista pesada, vai sentir dores de cabeça, pode sentir alguns enjoos também. E existe a fadiga visual causada diretamente pelo uso das telas, né? Então, isso aí está mais relacionado ao tempo prolongado de uso de tela e, de certa forma, também ao brilho das telas, que isso vai causar sintomas como ardor, coceira, lacrimejamento, a vermelhidão do olho, né? E fora que, quando a gente está muito tempo em uso da tela, existem também os problemas posturais, né? Às vezes a gente está o dia todo no computador, tá numa cadeira que não está numa altura ideal, a mesa também não está legal, então a gente está usando muito o celular. Então a cabeça ela fica muito baixa, né? Então acaba tendo atenção na região cervical. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração no caso da fadiga visual. Certo, doutor Antônio. O senhor falou da questão postural, né, da dor cervical, tensional, da fadiga visual. Como é que a gente pode diferenciar? Se eu tiver com esse sintoma, por exemplo, de dor de cabeça e dor na região cervical, como eu vou diferenciar se é uma fadiga visual, se é um problema tensional da musculatura, se é um problema da coluna cervical ou outra condição de saúde?
É preciso investigar, né? É preciso... não tem como a gente ter a fadiga visual e dizer, isso é devido a tal situação. Então, a gente vai investigar. Então, primeira medida, quando se tem a fadiga visual, é procurar o médico oftalmologista. Então, a partir daí, a gente vai ver se a pessoa está com o óculos correto ou se precisa usar óculos. A gente corrigindo essa situação, caso permaneça os sintomas de fadiga, a gente vai ver outros fatores. Está usando muita tela, está usando muito celular durante o dia, está numa postura correta de sentar, como eu falei, a mesa o computador está numa altura ideal, está numa altura legal. Então, tudo isso é importante investigar e para a gente verificar exatamente qual a origem dos sintomas. E o que é que a gente pode fazer? O que é que o senhor indica? Quais são as dicas que o senhor dá para prevenir a fadiga visual? Certo. Inicialmente, procurar o oftalmologista, né? Fazer consultas anuais, que aí a gente vai ver se o grau está correto. Porque muitas vezes a gente está usando óculos e a gente está satisfeito com aquela visão. Mas a gente não sabe que poderia estar melhor. A gente fica acostumado com uma certa visão e aquela visão a gente está vendo bem com aquele óculos às custas de estar forçando a musculatura ocular. Então é importante a gente ver isso. Existem outras medidas também. Evitar o uso excessivo de telas. Quando está usando, ter momentos de descanso. Então até recomenda-se para cada 30 minutos ou no máximo até cada hora parar alguns segundos para fazer outras atividades, beber bastante água. Recomenda-se até parar para piscar o olho também, né? Porque o ato de piscar o olho vai lubrificar também mais a superfície ocular. Quando a gente usa muita tela, a gente acaba piscando menos. É um ato involuntário, mas a gente pisca menos. Então, quando a gente pisca, a gente tanto está renovando a lágrima, porque quando a gente contrai o músculo, a gente consegue fazer com que a lágrima seja ejetada, como também a gente está prevenindo da lágrima evaporar. Então, se a gente passa muito tempo na frente de uma tela, então, além da gente piscar menos, a lágrima vai evaporar mais. Ainda tem a questão do brilho também, né, que vai ajudar a ter essa evaporação. Então, atividades físicas também, questão postural é importante. Então, tem vários motivos que são importantes, né, para a gente evitar essa fadiga. Certo, doutor Antônio. A gente tem uma pergunta aqui de Juliana. É importante também, Raíssa, desculpa, a questão da iluminação, né? Sim. Muitas vezes, isso é uma coisa muito comum no consultório, né? Que principalmente crianças têm mania de ir para o quarto, apagar as luzes e ficar só com o celular ligado, né? Então, quanto mais iluminado o ambiente, melhor. Às vezes a gente acha que a tela, o ambiente escuro, né, melhor porque vai ter menos incidência de luz, mas não, pelo contrário. Quanto menos a gente deixar só a luz do celular exposta, melhor. É importante iluminar o ambiente. Certo. Desculpa ter me interrompido, que eu lembrei disso, que é uma coisa importante, assim, e é frequente essa dúvida no consultório. Tranquilo. Achei pertinente falar. O senhor já falou um pouco, mas Juliana está perguntando aqui se tem algum sintoma sinalizando o glaucoma. O senhor falou no início, mas se puder repetir um pouquinho para quem chegou depois. Esse é o perigo do glaucoma, é porque ele é assintomático, ele não causa sintoma. Então, ele não vai dar dor ocular, ele não vai dar baixa acuidade visual. Na verdade, ele vai, mas quando ele vai dar esses sintomas, ele já vai estar muito avançado. Já aquele glaucoma que tem uma escavação do nervo muito elevada, já tem uma perda importante da visão. Então, na grande maioria dos casos, a gente não tem sintoma nenhum do glaucoma. A gente descobre por acaso. Numa consulta, a pessoa vai para o consultório fazer um óculos, fazer uma consulta de rotina, aí descobre o glaucoma. Ou então, outro fator que é muito importante no glaucoma é o componente genético. Então, quando a gente tem familiares com glaucoma, principalmente de primeiro grau, a gente tem uma alta chance de ter também. Então, essa é outra forma da gente tentar, que a gente descobrir o glaucoma. Mas, assim, de sintomas mesmo, não tem nenhum. Certo. Tem outra pergunta aqui de Cirley, a nossa médica do tribunal. Ela está perguntando como deve ser feito o rastreio para o glaucoma e quais os principais fatores de risco. Rastreio, como eu falei,
Consulta de rotina, rotina que eu falo é anual. E caso tenham desconfiança do glaucoma, pela pressão alta ou pela uma escavação elevada do nervo, a gente vai fazer os outros exames. Que aí existem os exames de avaliação do ângulo entre a íris e a córnea, exames de campimetria visual, que é para a gente ver se existe alguma perda do campo visual, exames de pressão também, mais específicos, aquele exame que eu falei da tomografia do nervo, que é para a gente ver se tem perdas de fibras, né? Então, todos esses exames juntos, eles vão dar o diagnóstico para a gente de glaucoma e se existe ou não a necessidade de iniciar o tratamento. Certo. Foram duas perguntas que ela fez, né? Se eu não me engano. O rastreio. Sim. E quais os fatores de riscos? Quais Sim, fatores de risco? Fatores de risco principal, a pressão ocular e outros fatores mais leves, né? Idade avançada, pacientes negros, hipertensão arterial, o uso de corticoide também, que eu não falei anteriormente. Pessoas que usam muito corticoide, por exemplo, tem pessoas que têm doenças reumatológicas, que precisam usar o corticoide por um longo período de tempo. Então, a substância do corticoide pode gerar um aumento da pressão ocular também. Legal, saber isso aí. Montenegro Rocha está perguntando aqui, está colocando aqui 500 lux por ambiente de luminosidade. Eu acho que ele está querendo ajudar aqui na informação, né? O ambiente deve ter mais ou menos 500 lux de luminosidade. Só para registrar aqui. Quanto mais iluminado, melhor. Né? Também não pode ser aquela iluminação que encandeie, que aí vai gerar outros problemas. É importante uma iluminação que seja agradável e não deixe você exposto somente às telas. Certo. Socorro Gadelha aqui está perguntando, está informando, né, que tem apresentado secura ocular, mesmo usando Optive 3 vezes ao dia. E agora uma pergunta, essa secura aparece no final do dia, o que o senhor sugere? Certo. O Optive, só explicando, ele é um colírio que chama-se colírio lubrificante. Existem vários tipos de lubrificantes, né? A gente tem que ver também que o Optive ou outros lubrificantes, eles vão mascarar o ressecamento ocular, né? Então, quando a gente tem um olho seco, a gente pinga o lubrificante, a gente vai estar lubrificando aquele olho, mas a gente não sabe qual é a causa do ressecamento. Então, se é exposição prolongada, se é uma deficiência na produção da lágrima, que existe uma insuficiência das glândulas lacrimais também. Então, tudo isso tem que ser investigado. Porque se existe, por exemplo, uma insuficiência de produção de lágrima, não adianta a gente usar só lubrificante. A gente tem que tratar essa produção, né? Tem que tratar o que está causando essa insuficiência de produção. Porque senão a gente vai estar lubrificando o olho e não vai estar produzindo lágrima. A gente vai estar condicionando o olho a só estar lubrificado com colírio. Isso, a longo prazo, isso pode trazer até alguns problemas, né? O olho vai ficar meio que, entre aspas, preguiçoso, né? Então, ele vai querer só ficar lubrificado com colírio. Ele vai dizer, para que eu vou produzir lágrima se eles já estão me fornecendo, né? Então, é importante tratar não só o sintoma, mas também o que está causando ele. Certo, doutor Antônio. Eli Coach está perguntando aqui, no caso da criança, com que idade se deve levá-la ao médico para esta aferição? No caso, para fazer a consulta, para verificar essa questão da saúde visual. A primeira consulta da criança é justamente a consulta do teste do olhinho. No teste do olhinho, é sempre importante a gente ver o fundo do olho também. Porque se a gente já tem se já desconfia de que tenha um nervo que cause alguma suspeita de glaucoma, então essa avaliação ela precisa ser anual. Então, inclusive com medidas de pressão ocular também, porque se tem casos na família, isso já vai ser mais um fator de que a criança ela pode desenvolver glaucoma, né? Então, o glaucoma não é uma doença exclusiva dos idosos, né? Ela pode dar em qualquer idade, preferencialmente dos idosos, mas pode dar em qualquer idade. Então, se a gente nos primeiros testes, nos primeiros exames, a gente já desconfia de algo, é importante ficar acompanhando. Então, a primeira consulta da criança é teste do olhinho e, se tem suspeita, consultas anuais, né? Importante. Tá certo, doutor Antônio.
Aqui, Raquel está perguntando, está informando, né? Que o esposo que tem glaucoma relata que quando acorda, o olho está ressecado. E aí ela pergunta, é normal? Pode ser. É, os colírios de glaucoma, eles são muito bons para controlar a pressão. Agora, a grande maioria deles, eles trazem muitos efeitos colaterais. Existe um tipo de colírio, que são as prostaglandinas, que quem usa vai saber, porque é um colírio que usa à noite e uma vez ao dia. A maioria dos colírios usa-se 2 vezes ao dia, mas essa prostaglandina usa uma vez ao dia. E esse tipo de colírio, ele causa muito ressecamento e irritação ocular. Né? Em algumas classes dessas drogas, causam olho vermelho, causam manchas ao redor do olho também, né? Então, pode ser um fator, um efeito colateral do colírio. Também pode ser outros fatores também, né? Que é importante investigar. Mas esse tipo de classe de medicamento causa esse sintoma. Certo, doutor Antônio. Carmen está perguntando aqui se o senhor acredita nos exercícios oculares. Se sim, se existe algum exercício específico. Tem que ver o que são esses exercícios, né? Existe uma corrente hoje que fala de exercícios, inclusive, para tratar glaucoma, tratar catarata e outras doenças. Esses tipos de exercícios realmente são considerados até charlatanismo. Os exercícios ideais que podem ser usados para a visão são aqueles que a gente falou, né? Exercícios para tratar a fadiga visual, de evitar usar telas, piscar o olho, quando estiver usando muito celular, olhar na distância, então tirar um pouquinho o olho da tela. São movimentos oculares que tratam esses sintomas. Mas outros exercícios para tratar doenças específicas é preciso ter cuidado antes de fazê-los, né? Certo, doutor Antônio. Aqui, Ótica Queiroz colocou o seguinte: importante escolher as lentes corretas para ajudar na proteção das telas. Fala um pouquinho para a gente, doutor Antônio, sobre essas lentes para Isso foi, ajudar na muito, proteção. isso foi um comentário bem pertinente e muito bom. E que eu não tinha falado anteriormente, e é importante falar sobre isso. Hoje, a luz que tem maior frequência nas telas é o espectro de luz azul, né? É a luz mais nociva porque é a mais prevalente em tela de celular, de tablet, de computador. Então, algumas lentes de óculos, elas têm um filtro para a luz azul e vão dar um conforto maior para a visão, né? É um tipo de antirreflexo, a lente antirreflexo, só que ele tem essa barreira maior para a luz azul, né? Então, isso é muito importante. Realmente, essas lentes, elas causam um conforto visual. Muita gente que usa, às vezes, deixa de usar, já sente um desconforto. Existem outras opções também. Por exemplo, diminuir um pouquinho o brilho da tela do celular. Existem alguns celulares e tablets e até computadores que têm uma função que chama Night Shift, que ela diminui a intensidade da luz azul também. Fica até um pouquinho meio alaranjada a tela, mas isso dá um conforto maior também. Certo, doutor Antônio. Tem uma pergunta aqui de Judson Lino, né? Ressecamento ocular pode deixar a visão ruim, como se fosse míope, como se fosse a miopia, né? A lágrima, ela tem, além da função protetora, ela também tem uma função óptica. O que é isso? É melhorar a nitidez da visão, né? Melhorar a qualidade de visão. Então, sim, um olho ressecado, ele pode embaçar um pouquinho a visão, sim. Certo. André está perguntando se há sinais indicativos de que a pessoa apresenta picos de pressão ocular. Há algum tipo de sinal que indique? Então, como eu falei, os sintomas do glaucoma, eles vão ser presentes só em casos muito graves. Então, existe o glaucoma agudo, que é quando a pressão atinge um pico muito alto. Uma pressão normal, que a gente vê mais ou menos entre 10 e 20. Em pacientes que têm a pressão descontrolada, ela sobe um pouquinho para 20, pode subir para 25, até 30. Mas quando passa de 30, quando já chega a um valor muito alto mesmo, que é o glaucoma agudo, isso pode causar dor ocular e até enjoos. Mas nessa situação, então,
em pressões mais baixas não chega a causar tanta dor, não. Certo, doutor Antônio. A Andrea está perguntando aqui. Lembrando só que caso tenha dor e tenha um pico ocular, isso aí já é considerado uma emergência oftalmológica. Então é preciso fazer, inclusive, drogas intravenosas para diminuir essa pressão, né, que é uma emergência. Certo. A Andrea está perguntando aqui se quem tem histórico familiar de glaucoma, o que é que pode ser feito para prevenir ou retardar o surgimento do glaucoma? Para quem tem já histórico familiar. Quando se tem um histórico familiar, é preciso fazer o acompanhamento da pressão. Nem sempre o aumento da pressão significa que vai ter glaucoma. Então, caso você tenha um histórico familiar e a pressão esteja alta ou beirando graus altos, então é importante até fazer medicamentos que a gente chama de profilaxia, né, para impedir dessa pressão, que essa pressão suba mais. Mesmo não tendo glaucoma, pode-se fazer esse controle da pressão. Então, o mais importante é acompanhar de perto, né, para evitar o surgimento. Certo. Como o glaucoma não tem cura, mas tem controle, quanto antes a gente descobrir, mais fácil vai ser o controle. E quanto antes a gente descobrir, menor vai ser a probabilidade de ele evoluir para graus mais avançados. Certo. Daniel está perguntando aqui se o uso de lasers, como o ILIB, pode ajudar de alguma forma a tratar o glaucoma. Desculpa, não vi aqui A pergunta, né? O uso de laser, tipo o ILIB, ele deu um exemplo, né? Se certo. pode ajudar a tratar o glaucoma de alguma forma. Uma das formas de terapia do glaucoma é justamente a terapia laser, né? Então, quando se faz o laser, a gente cria uma forma daquele humor aquoso, aquele líquido que está dentro do olho, ele escoar. A gente cria uma via a mais para ele escoar. Isso principalmente em casos de glaucoma, onde aquele espaço que eu falei, entre a íris e a córnea, ele é bem estreito e o humor não escoa. Então, a gente consegue criar uma via a mais para esse líquido escoar e, consequentemente, controlar a pressão. Então, essas terapias, as microcirurgias, a terapia laser, são terapias modernas e hoje ainda está se estudando bastante isso, porque são terapias que visam dar uma qualidade de vida de pessoas que usam muitos colírios e querem controlar a pressão com uma quantidade menor de colírios ou, muitas vezes, até sem colírios. Certo, doutor Antônio. Nara está perguntando se o uso de soro fisiológico é indicado para lubrificar os olhos. Como uma forma, quando não se tem um colírio, pode-se usar. Ele não é prejudicial. Porque às vezes a gente acha que o soro tem sal, né, mais salgado, então isso pode irritar o olho. Não. Mas o soro ele deve ser reservado mais para casos onde onde precisa lavar o olho, né? Por exemplo, numa conjuntivite, após uma cirurgia que precisa lavar o olho, pode-se usar o soro. Ou quando se cai alguma coisa no olho, uma areia, um cisco, pode-se usar o soro também para fazer essa lavagem. Mas os colírios lubrificantes, eles são mais indicados, porque eles são também chamados de lágrimas artificiais, porque ele tem na composição dele substâncias que simulam a lágrima. Porque a lágrima, ela não é só líquida, ela não tem uma parte só líquida. Ela tem uma parte mais oleosa também, justamente para proteger mais o olho e evitar que ela evapore. Então, o soro fisiológico ele é mais líquido, né? Então, ele não vai ser tão eficaz quanto um colírio. Certo, doutor Antônio. Nara pergunta se a menopausa pode causar o ressecamento dos olhos. Pode. Mulheres, elas são muito propensas a ter ressecamento, justamente pelas alterações hormonais, né? Então, não só a menopausa, como também até o próprio ciclo menstrual, também as alterações hormonais do ciclo, elas podem gerar o ressecamento. Certo. Janete está perguntando aqui, doutor Antônio, se o glaucoma pode provocar o nistagmo. Glaucoma pode provocar? O nistagmo, então, o que é o nistagmo? O nistagmo é quando são movimentos involuntários ou movimentos rápidos que o olho aquele olho ele perde a capacidade de fixar.
Então, ele pode fazer esses movimentos involuntários também, mas Aqui, na grande maioria das travou, vezes o nistagmo ele causa neurológica. aqui travou um pouquinho. O senhor poderia repetir? Aqui travou um Posso pouquinho. sim. Vou repetir do início, então. Ah, Aqui travou um pouquinho também. Como eu estava falando, o nistagmo, eles são movimentos involuntários do olho e muitas vezes de forma rápida. Então, aquele olho que fica oscilando muito de um lado para o outro, ou fazendo movimentos circulares, ou para cima e para baixo. Então, na grande maioria das vezes, isso é causa neurológica. Ele causa neurológica. Quando se tem um glaucoma muito avançado, em que já há uma perda da visão, aquele olho ele não fixa, né? Ele não fixa. Então, ele pode fazer esses movimentos involuntários também. Mas não é que o glaucoma causa, mas é a baixa de visão, a perda de visão, que vai decorrente do glaucoma, que vai causar esses movimentos. Mas o nistagmo puro mesmo, assim, é de causa neurológica, assim, não tem relação direta com glaucoma, não. certo, doutor Antônio. Michele está perguntando se a iridotomia pode prevenir o aumento da pressão ocular. Pode. A iridotomia é a confecção de um buraquinho na íris, também para criar uma via para o mucoso escoar. Então, essa iridotomia pode ser feita cirúrgica ou com laser, que é o que chama de IAD laser ou laser de argônio. São dois tipos de laser mais utilizados para fazer essa iridotomia. Então, ele faz um buraquinho na íris, bem discreto. A olho nu a gente nem consegue ver direito. Então, aquele buraquinho vai ser uma via para o humor que está acumulando lá, o líquido que está acumulando na câmara anterior, ele escoar e ser drenado. Ele pode prevenir, sim, o aumento da pressão. Certo, doutor Antônio. Cristina está perguntando se tomar óleo de linhaça em cápsula é bom para a secura dos olhos. Sim. O óleo de linhaça, como também o óleo de ômega, o óleo de peixe, né, que são o ômega 3 e o ômega 6, o óleo de peixe, o óleo de linhaça é mais o ômega 6, eles são fundamentais, né, hoje em dia, no tratamento do olho seco. Então, escolher um bom ômega, ele vai ser importante para ajudar na produção de lágrima. Como eu falei anteriormente, a gente não pode só ficar no lubrificante. A gente tem que tratar a causa. Então, se a gente está com a baixa produção de lágrima, o óleo de linhaça, ele vai ajudar nessa produção também. Então, eu gosto muito de usar na terapia dos meus pacientes o uso do ômega, o 3 e o 6. Obrigada, doutor Antônio. Marcos está perguntando aqui se o glaucoma é ou não uma doença hereditária, porque ele falou que os pais dele não tinham glaucoma, mas ele tem, ele desenvolveu. E aí está fazendo essa pergunta. Existe um componente genético forte no glaucoma, mas não significa que seu pai teve e você vai ter. Às vezes a gente tem um avô que tem, passou o gene para a geração do seu pai, o seu pai não desenvolveu, mas passou para a sua e você desenvolveu, entendeu? Então, ou então você herdou, por exemplo, de um tio, alguém da sua família. Então, o gene ele pode circular em gerações e não desenvolver a doença. Mas nem sempre o glaucoma ele tem essa causa genética, né? Então, existem outras causas, como eu falei. Mas se você desenvolveu o glaucoma, principalmente de ângulo aberto, pode ser que tenha outra pessoa que tem o gene também, mas não desenvolveu na sua família. Certo, doutor Antônio. Robson está perguntando, a partir de quantos graus é recomendada a cirurgia refrativa? A cirurgia hoje pode ser feita com qualquer grau, né? Hoje já se faz a cirurgia tanto para miopia, hipermetropia, como astigmatismo. Existe uma confusão pela questão dos planos de saúde. Os planos de saúde hoje só autorizam fazer cirurgia, por exemplo, com a miopia acima de 5 graus ou hipermetropia abaixo de 5. Mas qualquer grau hoje pode fazer, né? Hoje os lasers já são bem modernos e conseguem corrigir. O mais importante é a gente ver se o olho ele tem condições de fazer a cirurgia. Se existe uma segurança para ser feito, baseado na espessura da córnea, na curvatura da córnea, se o grau não está variando. Então, estando esses fatores ok, a gente consegue fazer cirurgia com qualquer grau. Então, tem que ver quanto o olho da gente permite tirar. Certo, doutor Antônio.
Aldair está perguntando, o senhor já falou aqui, mas se puder repetir para ajudá-lo. Certo? As lentes dos óculos de filtro azul são eficientes ou, ao menos, ajudam a amenizar os danos causados pelo uso de telas? Elas dão conforto. A intenção da luz de filtro azul, comprovadamente, é dar um conforto para a visão, né? Em relação aos danos causados pela luz azul, ainda se está em estudo, tem visto realmente resultados favoráveis, né? Resultados animadores, mas o que se sabe hoje de certeza é que ele dá um conforto realmente para a visão. Certo. E Janete está perguntando, acho que a gente falou no começo, talvez ela tenha entrado depois, né? Se o glaucoma pode evoluir para cegueira. Pode sim, Janete. Quando ele não é tratado, quando a pressão não é controlada, as fibras do nervo óptico elas vão sendo destruídas. Então, quanto mais fibra destruída, maior vai ser o comprometimento do campo de visão. Então, o glaucoma ele causa uma perda de visão que é bem característica, que é em túnel. Ou seja, você tem o seu campo de visão, então você vai perdendo a capacidade de ver o que está ao seu redor. Então, se você olhar, por exemplo, para um campo fixo, se você está olhando para a tela do seu celular, você sabe o que tem ao seu redor, mesmo olhando fixo para um ponto na tela do seu celular. Então, a perda de visão causada pelo glaucoma causa a tunelização da visão, ou seja, você olhando para o ponto fixo, você vai perdendo a capacidade de ver o que é que está acontecendo ao seu redor. Até que chega uma hora que o campo visual se fecha. Certo. Então, aqui, Marcos está perguntando se existe cirurgia para glaucoma, se a cirurgia resolve o problema, né? E diz que recebeu informação de que o glaucoma não tem cura e nem resolve com cirurgia. É verdade? Existe a cirurgia, sim, mas a cirurgia é para controlar a pressão. O glaucoma mesmo, o que você perdeu de fibra nervosa, ela não regenera. Não existe cirurgia para curar glaucoma. Em algumas situações, quando o glaucoma é muito agressivo, mesmo com o uso de colírios, a gente não consegue controlar a pressão. Então, a gente faz o uso das cirurgias, né? E hoje também existem as cirurgias, que são as microcirurgias, que elas, muitas vezes, a gente consegue diminuir a quantidade de colírios que se usa, ou então, muitas vezes, deixar de usá-los, né? Então, só repetindo, o glaucoma, a cirurgia não cura o glaucoma, a gente controla ele. Certo, Antônio. E Daniel está perguntando quando é indicado fazer a cirurgia de refratário para pacientes com glaucoma. Então, a cirurgia, eu não sei se é isso que você quer saber exatamente, Daniel, mas hoje o glaucoma é uma contraindicação relativa para fazer a cirurgia refrativa, que é para a cirurgia para deixar de usar óculos. O que é isso? Não é que quem tem glaucoma não possa fazer a cirurgia refrativa. Porém, quando a gente faz a cirurgia refrativa, a gente mexe na espessura da córnea. E a gente sabe que a espessura da córnea é importante para a gente ter um controle ideal da pressão arterial, da pressão ocular. Então, quando a gente tem que botar na balança se vale a pena a gente perder esse controle da pressão em virtude de uma cirurgia refrativa. Porque o glaucoma é muito perigoso. Quando a gente tem glaucoma, a gente precisa controlar a pressão. Então, às vezes, é mais importante a gente ter esse controle da pressão do que fazer a cirurgia refrativa. Então, assim, eu falo, deixo bem explícito isso para os meus pacientes e falo que muitas vezes não é indicado fazer. Quando o glaucoma é avançado, por exemplo, você fazer a cirurgia refrativa, você perde essa precisão na medida da pressão. E alguns métodos de cirurgia refrativa, durante o procedimento, ele até aumenta muito a pressão ocular durante o procedimento. Então, se você já tem uma pressão alta, já tem um nervo que já é frágil, então você está provocando aquele nervo, então isso pode ser perigoso durante o procedimento. Doutor Antônio, nossa última pergunta aqui é de Janete, que como fazer para prevenir o glaucoma? Certo, Janete. A prevenção é muito importante, né? Então, quando se tem casos na família, ou não, ou quando se quer só prevenir mesmo, então é importante o acompanhamento anual, né? Como eu falei, o glaucoma é silencioso, então a gente consegue, através de sinais no exame físico, no exame oftalmológico, através de sinais a gente consegue
prever se existe ou não glaucoma. Então, caso a gente, por exemplo, no exame, a gente já observe uma tendência a aumentar a pressão, então a gente já vai usar algum colírio para diminuir aquela pressão e, consequentemente, evitar do glaucoma aparecer. Então, a melhor forma de prevenir é acompanhar. Doutor Antônio, nós estamos finalizando a nossa live. Queria agradecer a sua presença, a sua excelente contribuição, tirou muita dúvida do pessoal. E eu queria saber se você tem uma dica final para dar para o pessoal, que eles possam fazer no dia a dia, no cotidiano, para manter a saúde visual. Eu que agradeço o convite, Raíssa, agradeço ao TRE também da Paraíba, e me coloco sempre à disposição, para o que precisarem, podem contar comigo, né? E a dica que eu dou é, cuidem dos olhos, né? A consulta oftalmológica não é só fazer óculos. Eu tenho um lema que diz que ver bem é muito mais do que enxergar pequenas letras, né? É você cuidar do seu olho de uma forma geral. Então, é importante na consulta oftalmológica a gente fazer e as doenças que podem ocorrer no olho, né? E o glaucoma é uma delas. A fadiga visual também. Então, a dica que eu dou é para consultas com rotina anual. Eu bati muito nessa tecla hoje, porque realmente é importante. A gente consegue prevenir muitas doenças com isso. Tá certo. Muito obrigada, doutor Antônio, por ter recebido e ter aceitado o nosso convite. Eu queria agradecer a presença de todos aqui na live. Espero que a gente tenha contribuído um pouco para esclarecer as dúvidas de vocês sobre saúde visual. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada, doutor Antônio. Boa noite, Raíssa. Também estou à disposição. Caso tenha alguma dúvida, podem mandar direct. Eu vou responder com o maior prazer. E quem tiver mais alguma dúvida também pode entrar em contato conosco pelos canais oficiais do TRE. Então, boa noite a todos, muito obrigada e até a próxima. Boa noite, até mais. Boa noite a todos.